Olá, alunos. Vamos para um estudo de geometria analítica. Eu gosto bastante quando fala de circunferência. Eu gosto bastante de falar disso porque é bem interessante. E a circunferência é muito empregada em estudos físicos, estudos matemáticos, estudos até de engenharia computacional. É muito interessante. E quando você começa a dominar as ferramentas matemáticas, você consegue fazer análise de qualquer tipo de figura. E no caso de hoje, vamos fazer análise da circunferência, né? Vou pegar uma circunferência para a gente aqui. Temos aqui a nossa circunferência bonitona, né? Hoje vamos ver como encontrar a equação reduzida da circunferência. Bom, hoje vamos só encontrar a equação. Nas próximas aulas a gente vai começar a aplicar essa equação e tudo quanto é exercício que cobrar esse troço. Vamos lá. Temos aqui a nossa circunferência, né? E para a gente analisar ela, para a gente pegar a equação reduzida, vamos submeter ela ao melhor laboratório do mundo, que é o plano cartesiano. Vamos pegar aqui o nosso plano cartesiano, vou pegar aqui minha coordenada y vai ter aqui, certo? Agora eu vou pegar minha coordenada x. É isso mesmo. Coordenada x e arrastar ela até aqui. Essa coordenada y está um pouco pequena. Eu vou arrastar a nossa coordenada x um pouco mais para baixo aqui. Bem aqui. Certo. Ok. Circunferência. Toda circunferência tem um centro. E esse centro vamos determinar na nossa circunferência. Bom, eu espero que eu seja bem preciso aqui, mas eu acredito e espero que vocês também acreditem junto comigo que o centro da nossa circunferência vai ser exatamente aqui, ó. Esse vai ser o centro. Como tudo que submetemos, qualquer coisa plana, qualquer objeto plano que submetemos ao nosso plano cartesiano, eu vou colocar a coordenada yx aqui, qualquer coisa que submetemos ele, qualquer ponto nele, ele tem a característica de um ponto, né, de par ordenado. Né? E isso não é diferente para o nosso centro. Então, o nosso centro ele vai ter uma característica assim, ó, C de centro, né? Vou denominar assim, x e y, onde ele só existe quando ele existe alguma coisa correspondente à nossa coordenada x, ou ele tem algum número correspondente aqui à nossa coordenada y, certo? Então, para ele existir nosso plano, ele tem que ter uma identidade. Então, vamos seguir aqui a lei. Beleza, prosseguindo aqui o estudo da nossa circunferência. Tá, esse é o nosso ponto. Então, vamos dar uma característica para ele. O nosso ponto, ele vai ser P, né? E vamos dizer que ele é o ponto A e B, né? O par ordenado A e B. Certo, se ele é par ordenado e está dentro de um plano cartesiano, eu tenho que ligar esses pontos exatamente suas correspondências nos nossos eixos. Beleza. Vamos pegar aqui, fazer a nossa ligação no nosso ponto, do nosso centro ao nosso eixo X. Ligando aqui bonitinho. Ok. Liguei o primeiro ponto, né? Então, esse ponto aqui, no nosso eixo aqui X, né? Lembrando que a característica... Vou deixar a característica dos pontos bem aqui para a gente nunca se perder. Então, ele está ligando, né? O nosso centro, liguei já ao nosso eixo X, e esse eixo X tem essa característica, é o número X, logo o nosso eixo vai ser a letra A aqui, ó. Então já está identificado como letra A. Agora vamos ligar nosso centro à nossa coordenada aqui, a nossa ordenada Y. Ligando aqui, bonitinho, ligando, liguei. Espero estar bem paralelo à nossa coordenada, beleza. Aqui, e o nosso B, que é o nosso Y em formato de ponto, em característica de ponto, vai ficar desse lado aqui, vai ficar aqui na nossa coordenada Y. Beleza, já conseguimos fazer uma análise do centro, do ponto central da nossa circunferência. Ok,
Qual outra característica que a circunferência tem? Ela tem o raio, que é justamente uma linha que sai do centro da circunferência até a sua borda, vamos dizer assim. Não tem quando compramos uma pizza, deu até fome, compramos uma pizza, aí o pizzaiolo passa aquela ferramenta que eu não sei, ele sai cortando a pizza e toda vez que as fatias se encontram no centro ali, se forma um diâmetro, né? De ponta a ponta. E a metade do diâmetro é justamente a distância do centro à borda que chamamos de raio. Então vamos pegar aqui e já colocar o nosso raio aqui inteligentemente. Vamos ligar aqui o nosso raio bonito, né? Eu vou colocar outra cor para o nosso raio, eu vou colocar a cor aqui, deixa eu ver, verde. Nosso raio vai ser verde, então vou colocar o R aqui, que é o nosso raio. Beleza. Bom, circunferência no plano cartesiano não muda também aqui na situação do nosso raio. Aqui, quando o raio encontra um ponto na borda da nossa circunferência, no limite da nossa circunferência, esse ponto aqui também tem característica de um ponto par ordenado de um plano cartesiano. Então não muda também. Então, já que eu dei A e B, a nomenclatura A e B para o nosso ponto central, eu vou dar a nomenclatura XY mesmo para o nosso ponto aqui na borda da nossa circunferência. Vamos lá? Então esse ponto aqui vai ser o ponto 2, esse aqui é o ponto 1, né? O ponto 2, e esse ponto 2 ele vai ter a cara X e Y mesmo. Deixaria a cara dele X e Y. Pronto. Ligamos ali o centro da nossa circunferência à borda, né? E já que nosso ponto 2, que é a borda, o limite final do raio da nossa circunferência, ele está no plano cartesiano, temos que ligar ele a nossos pontos correspondentes nas ordenadas Y e abscissas X, né? Nos nossos eixos, tem que ligar os pontos lá, não tem problema, faremos isso. Vamos lá, temos aqui, ligando o indivíduo, né? Não ficou legal. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Liguei esse indivíduo aqui, né? Agora ele tem uma característica. E aqui, como sabemos, ele é o X, né? Agora. Ele é o X, que foi essa característica que demos para cada ponto. Vamos ligar esse indivíduo aqui também. Aqui. E ele vai ter a característica Y. Lembrando que poderia ser qualquer letra, né? Quando fazemos análise de algum objeto, fazemos análise matemática, colocamos letras, mas na verdade, na parte prática, longe da teórica, poderia ser números. É números isso aqui, entende? Mas se estamos fazendo uma análise, estamos representando por letras. Isso que faz a matemática ser bonita. Fazer um monte de letras envolvidas em operações e análises. Que nem aquele filme que eu chamo Uma Mente Brilhante. Espero que eu chegue bem perto disso, né? Beleza, olha só. Analisamos o ponto central, analisamos o ponto da extremidade do raio, certo? Agora, isso aqui lembra vocês alguma coisa? Né? Aqui, se eu pegar se eu fazer um traço do centro até o limite aqui do eixo aqui da nossa abscissa, fizer isso, vou até mudar a cor para ficar bem destaque, né? Se eu fizer isso, olha o que temos aqui. Aqui com certeza vai formar um ângulo de 90 graus, certo? O ângulo de 90 graus, ele vai ser 90 graus até ele encostar aqui. Até esse raio, se ele fosse móvel, quando ele encostasse aqui, ele ia ser 90 graus. Até aqui, aí já se tornaria ali, né? Se tornaria zero essa abertura. Mas aqui, ele está marcando aqui 90 graus, correto? Beleza. Aqui temos um triângulo retângulo, onde um dos ângulos internos forma 90 graus. Vamos tirar esse ângulo daqui, vamos tirar esse triângulo daqui para a gente terminar a nossa análise. Retirando ele, vou desenhar ele aqui bonitinho. Ele está desse formato aqui, lá dentro da nossa circunferência ele está dessa forma, né?
Ele está desta forma. Aqui está formando um ângulo de 90 graus. Ok. Aqui como está dentro da nossa circunferência, aqui está o raio. Aqui está a medida do raio, da nossa circunferência, que está dentro do nosso esquema. Beleza. Lembrando, né, de distâncias. Por exemplo, eu tenho esse ponto X aqui e o ponto A. Se eu quero saber quanto mede essa distância aqui, eu tenho que fazer a subtração entre eles. Eu tenho que pegar o ponto final menos o ponto inicial. Então, vai ficar aqui x menos A. E vai ser justamente quanto isso aqui mede. Vai ser x menos A. Certo? Para mim saber exatamente quanto mede essa distância, eu tenho que fazer a subtração do ponto final menos o ponto inicial. Não muda também se eu quiser saber qual é essa distância aqui. Logo vocês vão entender por que eu preciso identificar qual é essa distância. Essa distância aqui também será, né, o ponto final, que é o nosso y, menos o ponto inicial, que é o nosso b. Então, essa distância vai ser y menos b. Agora vocês vão entender por que eu resolvi identificar essa distância ali nesse triângulo dentro da nossa circunferência. Por quê? Segundo o teorema de Pitágoras, eu vou até desenhar ele aqui, né? Se eu vou tirar aqui e desenhar aqui o teorema de Pitágoras, né? Lá em Pitágoras, isso aqui se chama de hipotenusa, né? Essa distância aqui se chama hipotenusa, que é justamente ela ao quadrado. Ele diz o seguinte, que quando eu tenho a medida da hipotenusa elevado ao quadrado, se eu tenho ela é igual exatamente à medida do quadrado dos catetos. Isso é bem famoso, você já deve ter ouvido falar. Somos os quadrados dos catetos. Quem são os catetos? O cateto A, né, geralmente esse cara aqui, e o cateto B, esse cara aqui. Se eu somar eles elevando cada um ao quadrado, eu encontro o valor da hipotenusa ao quadrado. Certo? Então, quando eu quero encontrar o valor da hipotenusa, eu jogo os valores aqui dentro, né? Depois de resolver todos os valores, pego o quadrado que está aqui, jogo para o outro lado, tirando a raiz quadrada de toda a moçada, e eu encontro a medida dela. Bacana, né? Agora, isso aqui que vamos utilizar para finalizar a nossa descoberta da equação reduzida da circunferência. Vocês vão já entender por quê. Você que já é um aluno mais avançado já deve estar entendendo qual a ideia, qual é a nossa linha de raciocínio aqui. Você que ainda tem dificuldade, no decorrer das aulas vamos continuar resolvendo exercício de equação reduzida e você vai pegar o macete logo. Ok. Onde eu estava? Assim, vamos lá. Pegando o cara aqui, né? Se eu tenho, né, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, e eu sei que a nossa hipotenusa, no nosso estudo, no nosso presente caso, a hipotenusa é o nosso R, justamente o nosso R. E, como eu estou enquadrando o nosso raio, o raio da nossa circunferência dentro da fórmula da hipotenusa, então o R tem que ser submetido ao quadrado também. É igual ao A. Quem é o A? O A é justamente esse indivíduo aqui, ó. Essa distância aqui. Certo? Deixa eu só arrastar um pouco tudo pro lado aqui. Né? Está tudo pro lado aqui, ok. O A é essa distância aqui. Aqui, o A aqui, né? Então, se o A é essa distância, então vai ficar aqui o Y menos o B, esse elemento aqui elevado ao quadrado, certo? Aqui, mais, né? O B, que é a nossa base ao quadrado aqui, arrastando para o lado. Cadê? Né? O B, ele é quem? Ele é justamente essa distância aqui, a distância de x menos a. Então, ele vai ser submetido ao quadrado também, né? Então, vai ficar aqui x menos a e esses elementos ao quadrado.
Ok. Isso tudo é igual à nossa hipotenusa, que no nosso estudo de caso é o raio da nossa circunferência. Então, o raio da nossa circunferência é r quadrado. Agora vamos organizar isso para que fique visivelmente. Vou colocar aqui, ó, para ficar mais bonito, né, para finalizar todo o nosso raciocínio. O raio ao quadrado da nossa circunferência vai ser igual, né, a distância x menos a elevado ao quadrado mais a nossa distância y menos b elevado ao quadrado. Dê um pause no vídeo, identifique quem é esses elementos aqui dentro da nossa circunferência e acabamos aqui depois da nossa análise, escrever a equação reduzida. Olha só, toda vez que eu vou fazer isso, eu faço uma mingau, né? A equação reduzida aqui da nossa circunferência. Então, todas as equações reduzidas de qualquer circunferência vai ter esta característica. Nem sempre, porque pode ser que um dos componentes, um dos números, seja zero, ela já vai mudar. Isso a gente vai ver no decorrer dos exercícios. Mais precisamente, né? Todas terão essa característica. Espero ter gostado. Essa é a equação reduzida da circunferência. Vou resolver mais questões sobre isso e até a próxima aula.